Olha, pensa num filme perturbador que te coloca com uma decisão que é praticamente impossível de escolher, não tem resposta certa. E esse filme é O Sacrifício do Cervo Sagrado, de 2017, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, o grego Yorgos Lanthimos, que hoje ele é um nome um pouquinho mais conhecido por causa do Pobres Criaturas, né? Mas na época acho que não era tão conhecidão assim. Mas se você olhar a filmografia desse cara, todos os filmes têm essa atmosfera mais perturbadora, que te coloca numa situação um pouco diferente. Meio que ele cria um mundo paralelo ali, um mundo com algumas regras próprias e desenvolve a história a partir daí. E realmente é uma coisa que a partir de você consegue aceitar aquelas regras, entrar naquela proposta do filme, realmente é uma boa experiência, ou pelo menos diferente. Porém, muito mais simples do que escolher entre um dos membros da sua família para sacrificar, é você se inscrever no canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades quando eu postar um vídeo novo por aqui. E ó, já vou avisando que esse vídeo vai ter spoiler, tá no título aqui, mas acho que é bom avisar também, então assista por sua conta e risco. E como eu mencionei, quem já conhece a filmografia do Yorgos Lanthimos, sabe que ele faz uns filmes meio diferentões, né, que você tem que pensar meio fora da caixinha, né, o Pobres Criaturas é um pouco assim também, mas tem outros filmes, por exemplo, Lagosta, também, que é um pouquinho anterior, que é um universo meio distópico, no qual as pessoas não podem ficar solteiras por muito tempo. Se elas ficarem um tanto de dias solteiras, elas acabam sendo transformadas num animal à sua escolha, daí o nome O Lagosta. Também tem aquele Dente Canino, né, que é um universo de irmãos ali, de crianças que moram numa casa totalmente isolados do resto da civilização, também com algumas regras e algum universo próprio também. Mas enfim, os filmes são bem diferentes em geral, e o Sacrifício do Cervo Sagrado não foge a essa regra. E aqui na trama a gente vê o personagem do Steven, né, que é um cirurgião interpretado pelo Colin Farrell, e ele tem uma vida pacata relativamente com a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos, e ele tem um jovem que ele conhece, um tal de Martin, que ele tem uma relação um pouco peculiar entre eles, né, ele meio que cuida do jovem, tem uma atenção um pouco diferenciada em relação a ele, embora não tenha nenhum vínculo familiar, e a gente fica se perguntando o porquê daquele relacionamento, por que ele age dessa forma. De início a gente pensa que é meio que por dó, né, digamos assim, o que não deixa de ser verdade de certa forma, mas a gente vai perceber que tem muito mais coisa nessa história. E aos poucos essa relação vai ficando mais intensa e mais desconfortável conforme o filme vai passando, né, o Martin vai cada vez mais presente, criando mais atenção, né, e gerando desconforto em toda a família, inclusive na esposa do Steven, né, interpretada pela Nicole Kidman, tem vários momentos que mostram um certo desconforto, inclusive o filme faz muito bem isso, e em dado momento do filme a gente percebe que recentemente o pai do Martin faleceu, né, e ele faleceu durante uma cirurgia. Olha só, vamos ligar os pontos. Inclusive a gente descobre que quem fez a cirurgia era justamente o Steven. Daí um pouco daquele laço, né, de cuidar, de repente um remorso, um sentimento de culpa, não sei, vai ter mais coisa aí. Mas a gente pensa, pô, é uma coisa que pode acontecer, é uma fatalidade ruim, obviamente, né, mas você tá como médico, ele tem um risco envolvido, certo? Afinal de contas ele fez tudo que podia fazer. Mais ou menos, porque a gente vai descobrir que na verdade o Steven tinha problemas com álcool na época da cirurgia e não se sabe ao certo, ele não chega a reconhecer isso, mas muito provavelmente ele não estava nas condições plenas quando fez a cirurgia, ou seja, foi um ato responsável ali, né, um limiar da ética, entre várias discussões que podem ser levantadas, isso complica um pouquinho as coisas. E o filme é recheado de cenas tensas, né, mas nem necessariamente tem muitos diálogos, algumas são mais silenciosas, né, mas a construção daquele universo fica tudo com meio constrangedor. Tem uma cena em particular que eu acho bem interessante, que vai mostrar a mãe do Martin ali, ela tá totalmente despedaçada, inclusive ela meio que tenta beijar o Steven ali numa cena meio humilhante, constrangedora, que reforça um pouco mais de como que foi destruída aquela família por causa daquele acontecimento, né, tanto o Martin como a mãe dele. E caso você não associe quando vê essa cena, né, a mãe do Martin aqui é a Alicia Silverstone, talvez gerações mais novas não sei se conhecem esse nome, mas ela foi meio que uma musa dos anos 90, anos 2000 ali, apareceu nos clipes do Aerosmith, inclusive, no Batman e Robin, naquele famigerado filme maravilhoso, mas era um nome muito ascensão em Hollywood. Eu li que ela teve uns problemas com essa parte do mundo hollywoodiano, mundo famoso, e acabou se afastando desse universo, né, começou a negar vários papéis e acabou se afastando dos holofotes, mas nos últimos anos ela meio que tem voltado, só que talvez um pouco mais lento ali, mas foi um nome de muito destaque nos anos 90 e anos 2000. E embora a participação dela não seja tão longa, que acho que é 1 ou 2 cenas, mas consegue ser bem marcante, realmente a cena é muito boa. E em dado momento temos uma virada que basicamente é o cerne desse filme, que misteriosamente a família do Steven começa a adoecer,
né? Começa com o seu filhinho mais novo, que para de andar misteriosamente, mas depois os outros membros também vão adoecendo, e a gente descobre que, na verdade, isso aqui é meio obra do Martin ali, tá meio que tentando equilibrar as coisas, porque o Steven vai ter uma decisão muito difícil, que nem eu citei no início do filme, que ele vai ter que equilibrar as coisas, vai ter que escolher um membro da família dele também pra ser sacrificado, o tal do servo sagrado que vai ser sacrificado, meio que pra equalizar, aquele negócio do olho por olho, dente por dente. E aqui o nível de tensão já tá escalonado, o nível de desconforto, tem várias cenas que o filme traz que às vezes nem tem muita coisa diferente, mas você percebe que tem algo errado e que incomoda. Por exemplo, quando a coisa vai piorando nos filhos, a esposa, né, a Nicole Kidman, vai falar com o Martin desesperada pra tentar implorar pra ele fazer alguma coisa. E umas simples cenas do garoto comendo macarrão é totalmente desconfortável, né, porque mostra esse lado dele meio que apático, ela desesperada, e ele falando sobre como o pai dele comia macarrão, uma cena totalmente desconfortável e que ficou famosa. E o filme não vai dar muitas explicações de como que aquilo acontece, simplesmente você aceita que está acontecendo. No meu caso, eu acho que são os principais méritos, meio que você não tem que ficar tentando entender o porquê, realmente tá com aquela situação e está acontecendo, isso que dá mais desespero. E todo esse trecho de quando a coisa vai piorando é muito tenso, porque os próprios filhos vão tentando convencer os pais, de certa forma, de ser a escolha correta, eles começam meio que convencer do porquê que eles deviam ser os escolhidos para serem salvos, algo bem desesperador. Os próprios pais também meio que tentam achar critérios, como que você vai achar um critério em relação a isso? Como que eu vou achar um critério de qual filho eu vou escolher? Por exemplo, eles vão na escola pra ver quem tem melhor nota, e eu nem julgo totalmente, porque numa situação dessa você fica meio desesperado, você nem sabe o que está fazendo direito. Indo destaque sobre o personagem do Martin, né, sobre Barry Keoghan, eu acho que muito dessa tensão é por causa da interpretação dele. Ele traz um ar meio perturbador, meio apático, meio sádico, só que em alguns momentos frágil também, meio tímido, meio introspectivo. É uma atuação que pega bastante, inclusive até quando eu vejo hoje filme desse cara, eu fico meio perturbado, eu fico meio com o pé atrás, tanto que foi por causa desse filme, dessa imagem que eu tenho dele, parece que ele é sempre um cara perturbador e meio perigoso. E agora o momento cultura aqui do vídeo, né, eu tava lendo a respeito da trama do filme e também sobre o título, que toda essa temática é uma alusão a uma tragédia grega de Ifigênia, na qual o personagem de Agamenon, ele meio que acaba sacrificando, acaba matando um animal do jardim de Artemis, que não pertence a ele, e como punição ela fala pra ele sacrificar a sua filha, né, um dos seus filhos ali, então tem toda essa alusão dessa tragédia com o filme. E voltando pra trama aqui, eles percebem que não tem muito o que fazer, né, as coisas estão piorando, inclusive o filhinho mais novo tá quase morrendo nesse meio da história. Eles tentaram até sequestrar o Martin pra tentar parar aquele negócio, mas não adiantava, ele meio que era imune e tudo aquilo, e só eles percebem que só iam conseguir se fizesse o tal do sacrifício. Então o Steven decide ter uma ideia que é bem complicada, mas eu não sei, eu não julgo tanto também, que inclusive me lembrou aquele filme Violência Gratuita, que tem uma cena relativamente parecida. Aqui no caso, o Steven ele coloca uma venda, né, coloca um capuz e pega uma espingarda e começa a rodar, e de tempos em tempos ele dá um tiro pra ver onde que vai parar. E essa cena não é tão demorada assim, deve ter, sei lá, 5 minutos, mas parece que tem meia hora de tanto desespero, porque você não quer ver o resultado daquilo, você sabe que vai ser trágico, e é muito tenso a construção que constrói aquilo, e não tem cortes, sabe? Que eu falei, não é uma cena tão longa, mas parece que dura uma eternidade. Tem uma cena que eu falei parecida no Violência Gratuita, no caso, no Violência Gratuita, os algozes que fazem isso, mas também tem capuz envolvido, acho que só inverte o capuz, no caso, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ao final do filme, então, é revelado que o servo sacrificado foi o filho mais novo, né, de certa forma fica até meio que, eu não vou dizer um alívio, que é meio estranho falar, mas um moleque tava quase morrendo, já tinha sofrido muito, meio que foi o que tava mais capenga, não sei se foi uma alusão, né, tipo de sacrificar o servo que tá mais doente, tem um pouco disso também, eu não cheguei a ler se o diretor fez essa alusão, mas enfim, a gente percebe que o sacrificado foi o filho mais novo, e a gente tem uma cena muito tensa também no final, que é basicamente o encerramento do filme, que a gente vê aquela família totalmente destruída numa lanchonete, ali numa padaria, sentada ali, depois daquela decisão que eles tomaram, todo mundo meio destruído, e o Martin chega e olha pra eles assim, meio que a gente é um olhar meio enigmático, tipo assim, bom, agora está tudo equilibrado, estamos quites, ou não sei, é um olhar que você não sabe exatamente o que ele quer transmitir. Inclusive isso por todo o filme rola isso, né? Esse personagem realmente é muito bom porque você não percebe, você não sabe exatamente o que ele quer. Em alguns momentos até, inclusive, por exemplo, tem a filhinha do casal, ele gera uma certa intimidade entre eles, porque de certa forma ele é meio carismático, ela acaba gostando dele, só que é carismático de uma forma perturbadora. Enfim, o personagem é muito bom e muito bem construído. Mas é isso, pessoal, essa foi minha visão sobre o Sacrifício do Servo Sagrado, filme que eu gosto
gosto bastante, embora seja bastante tenso e perturbador, coloca a gente em vários dilemas, e é um filme bem diferentão, meio fora da casinha, que nem eu comentei. Basicamente é um filme que você não tem que buscar muita explicação, inclusive eu acho que é o charme dele, você não querer entender por quê, como aquilo acontece, como que funciona. A ideia é você entender que tem aquela situação que precisa ser resolvida, tá? Talvez seja um filme muito mais pra ser sentido e interpretado do que ser explicado, acho que é mais ou menos assim. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, se você gostou, curta, compartilha aí, escreva suas percepções, o que você achou do filme. Também se inscreva no canal caso não seja inscrito e dê seu like que ajuda bastante. Pedindo também me siga nas redes sociais que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!